Bom dia a todos. É um prazer moderar este webinar sobre o licenciamento de SCPs e compromissos FRAND no Brasil. Hoje temos especialistas de alto nível aqui, então muito obrigada pela presença de cada um. E a audiência online, muito obrigada também por acompanhar. A nossa primeira apresentadora é a Tatiana de Macedo Nogueira Lima, economista-chefe adjunta do Departamento de Estudos Econômicos do CAD, e a Tatiana tem muita experiência com o tópico de hoje e vai apresentar as principais conclusões do relatório do CAD sobre SCPs. Tatiana, eu passo a palavra para você. Bom dia, obrigada pelo convite para estar aqui hoje apresentando o relatório que a gente acabou de divulgar. É um prazer estar aqui com pessoas que também trabalham muito tempo na área, né? Tanto Bernardo, Juliana, quanto Gabriel, fez um estudo bastante interessante. Eu queria começar falando um pouquinho da motivação das contribuições do CAD. A gente recebeu essa incumbência lá no Departamento de Estudos Econômicos, é, um- há mais ou menos um ano. E a intenção foi, a gente estava participando do CAD de algumas reuniões no Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, apesar de não fazer parte dele, e se percebeu que o tema de patentes essenciais ele estava cada vez mais sendo discutido, atingindo diferentes áreas do governo, né? Assim, sendo possível de se aplicar diferentes políticas públicas, mas se tinha muito pouco conhecimento dentro do Estado sobre quais eram os assuntos relevantes, quais os problemas, quais as soluções. Então, a ideia desse documento não foi uma ideia de propor políticas públicas ou de fazer recomendações sobre como o CAD deve tratar o tema, mas muito mais de fazer um relatório sobre o que é patentes essenciais, né? Um primeiro contato, para que você tenha um primeiro contato e a partir daí você possa pensar mais profundamente sobre outras questões. E aí a gente começa o relatório justamente por conta disso, né, as contribuições, definindo os conceitos básicos. Então, a gente define o que é uma patente essencial, define o que é um padrão, e aí eu acho relevante falar que, apesar de eu achar que todo mundo já sabe, né, o que é, né, que patente essencial é justamente uma patente que é necessária, imprescindível, para que se consiga implementar um determinado padrão, né? Por exemplo, o 3G, 5G. E aí, o ponto relevante é quem define um padrão e quem define o que é uma patente essencial a esse padrão, né? E são, em geral, organizações privadas, né? As Standard Setting Organizations, que são compostas por outras organizações também, em grande parte pode ter organizações públicas, mas também em grande parte privadas, como universidades, centros de pesquisas, empresas. E aí, assim, apesar dessa natureza privada, é muito claro para a gente que o que elas geram é um bem público, né? Então, você ter um padrão definido é positivo para toda a sociedade, bem como você ter as patentes definidas, mas também pode gerar preocupações concorrenciais a depender de como elas se organizam, né? Ou de eventuais combinações, ou mesmo de algumas condutas anticompetitivas dentro dessas organizações. Então, assim, estar atento para a governança dessas entidades, acho que é um ponto importante para alguns órgãos de governo, né? Mas, assim, definidas a patente, essas organizações elas não definem um ponto essencial que são os termos do licenciamento, né? Existem diferentes formas de você calcular um royalty ou definir um royalty, mas não se entra nisso. A única coisa que é consensual é que esses royalties ou que os termos dos licenciamentos devem ser devem seguir o que se chama de princípio Frandes, que é eles têm que ser justos, têm que ser razoáveis e têm que ser não discriminatórios. E isso é consensual porque parece que faz sentido, né? Eu acho que ninguém discute que esses princípios fazem sentido. O problema é quando duas, ou o implementador e quem tem a patente, não chegam a um acordo sobre o que que é isso, né? Sobre, em um caso específico, sobre o que que é justo ou sobre o que que é razoável.
E é aí que surgem todas as questões, eu acho, as questões mais relevantes relacionadas a patentes essenciais, que são quando um terceiro tem que definir esses termos. E aí, o que que a gente viu no relatório é que as patentes essenciais têm uma coisa muito interessante, e que eu acho que está muito atual com outras discussões em outros setores, que é a gente tem as patentes são definidas nacionalmente, né? Assim, cada estado concede uma patente, né? Mas as negociações de patentes essenciais em geral, elas abrangem mais de um país e muitas vezes são globais. E faz sentido que seja assim, né? Porque não faz sentido você ficar fazendo contrato um a um a cada país, se você tem tanto implementadores quanto os licenciadores que atuam globalmente, ou que atuam em mais de um país. Só que aí, quando tem um problema desse caso, em que não chegam a termo, a um consenso, aí tem a questão de quem vai decidir, como que vai decidir quais são os termos a serem implementados. E aí o relatório teve uma preocupação grande por isso, com ver o que que acontece nos outros países. Não só por uma questão de comparação, para a gente ver o que está acontecendo para depois implementar no Brasil, ou ver se é razoável, mas também porque aquilo que acontece nos outros países podem afetar o Brasil, bem como que aquilo que acontece no Brasil pode afetar os outros países, porque está tudo interligado, né? Então a gente olhou para como os outros países estavam tratando o tema, e o que a gente percebeu é que pouquíssimos, se não nenhum país, assim, tem uma legislação específica sobre patentes essenciais. O que se faz são guias, assim. Vários países asiáticos têm guias de como tratar, e aí esses guias, eles servem para quê? Eles têm, de um lado, eles fazem um procedimental a seguir do que seriam os termos FRAND, né, para você chegar a uma negociação que seja de boa fé, razoável. Eles ajudam também quando não se chega a esse consenso para as autoridades daqueles países, seja autoridade concorrencial, seja um juiz, enfim, para ele conseguir decidir, considerando que foram feitos aqueles passos. Então, esse é razoável, assim, é um ponto importante. E alguns países fazem, né? E aí a outra questão é como que se trata isso tanto no judiciário quanto no antitruste nos diversos países do mundo que foram também, que foi os outros capítulos do relatório, né? A gente, falando do Brasil, a gente tem aqui muito poucas disputas, em termos antitruste. Houve dois casos. O primeiro lá em 2015, quando a TCT Mobile acionou o CAD contra a Ericsson. E aí, só para lembrar que a Ericsson hoje ela é só desenvolvedora, né? Então, ela só concede patentes, ela não atua mais nos mercados de baixa, né? Porque antigamente ela tinha telefones também, hoje não tem. Então, ela só está no mercado de cima de licenciamento. Esse caso veio ao CAD com uma acusação de que a empresa faria sham litigation, cobraria duplamente pelas suas licenças e não respeitaria os princípios FRAND. E a ESG, naquele momento, ela entendeu que não se tratava de uma questão concorrencial, mas era uma disputa privada, então o caso acabou, nem chegou a ser um processo administrativo, acabou em procedimento preparatório mesmo. E aí, lá em 2023, assim, bem mais recentemente, esse caso foi decidido agora, né, em 2025, numa sessão bem recente, veio a Motorola e a Lenovo de novo acionando a Ericsson, aí já no padrão 5G, mais recente, dizendo que a Ericsson estava cobrando royalties abusivos. Esse aqui era um contrato global, assim, né? Se tratava de um contrato global, e nesse caso, elas pediram também uma liminar. E foi uma decisão parecida com a de 2015 na ESG, em que se entendeu que não era uma disputa de antitruste, né? Era uma disputa privada, e não foi concedida a liminar. Só que aí, interessantemente, foi recorrido ao tribunal, as empresas recorreram ao tribunal, mas antes do caso ser julgado, elas chegaram a um acordo. Só que o conselheiro relator, que é hoje é o presidente Gustavo,
ele entendeu que as empresas terem chegado a um acordo não era suficiente para tirar o poder de ação do CAD, porque o CAD não. Se tratava de uma questão concorrencial, o CAD tem o dever e o poder de agir, independentemente do, digamos assim, do interesse das representadas, né? E aí ele foi determinou que a SG ela continuasse as investigações em um inquérito administrativo. E aí o outro ponto importante assim nesse julgamento foi que teve um voto vista do Vitor Fernandes e o que o Vitor falou foi trouxe um ponto que é muito relevante nessa questão das patentes essenciais, que é a estudar as liminares para entender quando essas liminares elas podem se constituir num abuso de posição dominante. O que se tem observado e o que a gente observou não só nas autoridades, né, nos julgamentos das autoridades antitruste, mas também das cortes, é que, em geral, você tem um interesse muito grande em conseguir uma liminar, porque a liminar ela facilita um acordo, ela pode viabilizar esse acordo em termos favoráveis. E isso também acontece na justiça. E aí a última parte do relatório é justamente uma revisão do que se acontece na justiça, uma revisão não tão profunda quanto a da FGV, né, o que a gente vai ouvir daqui a pouco. Mas é também essa ideia de tentar entender o que está acontecendo no mundo. Aqui no Brasil, a gente viu poucos casos também, mas eu acho que, e aí o Gabriel vai poder falar melhor, porque eu acho que tem a ver com o fato de que os casos estão, a maior parte são em segredo de justiça. Então a gente não conseguiu identificar. Mas me parece, e aí é uma opinião de quem está, né, vendo assim, né, acho que isso não está no relatório, de que o Brasil está ganhando uma importância crescente, assim, como um fórum para a discussão de patentes essenciais, na justiça, não no CAD, né? E, e aí o último capítulo é justamente uma revisão do que acontece no antitruste, e aí a gente não tem bem uma conclusão, porque é como eu falei, a ideia era ser um relatório, né? A gente pega alguns termos que são consensuais. Então, é aquilo que eu falei do princípio Frandes, que é algo que é consensual. Você pensar que tem que ter negociação de boa-fé, né? Quando se trata de patentes, que são os itens, né? A questão do não se tem normas em geral estabelecidas específicas para patentes essenciais. A gente tende quer continuar agora a discussão, né, a abertura dessa discussão para a sociedade. Então, a gente vai propor um seminário no final de agosto, junto com o MDIC, e para apresentar e para continuar essa discussão com outros agentes interessados. Ao longo desse um ano em que a gente conduziu o estudo do relatório, né? Muita gente, muitas entidades, pessoas interessadas vieram falar com a gente e nos ajudaram bastante, né? Nisso, a própria FGV apresentou o trabalho deles para a gente e isso foi muito rico. Nem, a gente não conseguiu incorporar tudo no relatório, até porque algumas acabaram, vieram mais tarde, mas foi muito importante. Aí eu queria terminar lembrando assim, falar que esse trabalho foi intenso, né? E as duas pessoas que conduziram dentro do departamento foram o Thiago Pinto e o Gerson Benia, assim, e foi esse trabalho bem de uma pesquisa bastante intensa, até porque a gente não estava muito familiarizado com o tema. O DE nunca tinha sido chamado a falar sobre patentes essenciais, nem dentro dos processos do CAD, né? Então, houve um esforço aí de pesquisa. E aí, agradecer a todo mundo que veio nesse tempo conversar com a gente, assim, foi muito importante. E convidá-los para os próximos passos. Tem. Muito obrigada pela apresentação, Tatiana. Agora, infelizmente, o Nicolas Angalas não pode estar aqui hoje, mas temos a sorte de contar com o seu coautor, Gabriel Tágira. Gabriel é advogado no Del Chiaro Pereira Advogados,
Ele também faz parte do grupo de pesquisa em comércio eletrônico da FGV Rio, e hoje ele vai apresentar o relatório da FGV SAP Litigation A View from Brazil. Gabriel, por favor. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou apresentar aqui um PowerPoint. Eu imagino que vocês podem visualizá-lo agora. E, bom, obrigado pela oportunidade do ICL de apresentar esse tema. Infelizmente, o Nicolo não pôde estar presente por motivos pessoais, mas a gente trabalhou em conjunto no relatório, que é o objetivo da discussão aqui, é apresentar os principais resultados desse relatório. E é uma honra também poder debater o tema com a Tatiana, com o Bernardo, com a professora Juliana, que inclusive foi minha orientadora desde a graduação. Então, agradeço a oportunidade. E esse é um tema cada vez mais crescente no Brasil, de fato. A gente tem visto bastante webinar discutindo o tema, a máquina pública se movimentando para discutir em termos de política pública. E a ideia, então, da gente produzir um relatório pela faculdade, pela FGV Rio, era produzir um relatório que pudesse fundamentar essa discussão para que as discussões acadêmicas e em termos de políticas públicas também fossem embasadas, além de pesquisas acadêmicas, mas em dados empíricos. Então, além de um benchmark internacional que a gente fez por meio desse núcleo de estudos em e-commerce da FGV Rio, debatendo os principais temas de licenciamento de patentes essenciais em termos French, como uso de medidas liminares, portfólios globais, a gente queria apresentar uma visão geral dos panoramas de litígios que têm acabado nos tribunais nacionais aqui no Brasil. E a partir desses dados empíricos do litígio, a gente tem uma visão panorâmica para poder discutir academicamente em termos de política pública. Esse é um relatório que foi produzido pela FGV, financiado pela Qualcomm, mas a gente teve total autonomia para conduzir a pesquisa e tirar nossas próprias conclusões dos dados. Então, o que a gente fez foi fazer um levantamento de casos de licenciamento de patentes essenciais em tribunais estaduais. O objetivo era buscar casos que discutissem litígios sobre os termos French, e a gente não buscou casos em tribunais federais porque esses casos geralmente envolvem questões como nulidade de registro de patentes, que não envolvem propriamente a discussão sobre o compromisso French e os termos de licenciamento. Então, a gente focou em tribunais estaduais e a gente identificou 18 casos. De fato, existem outros casos que não estão abarcados aqui, porque possivelmente estão em segredo de justiça. Dentre os 18 casos, inclusive, 14 são públicos e 4 tramitavam em segredo de justiça, mas tinham alguma decisão publicamente disponível, como, por exemplo, na base de dados da YPO, que permitisse a gente fazer inferência sobre a decisão do processo e as discussões sobre o licenciamento de patentes essenciais no âmbito judicial. A gente, dentre esses 18 litígios que se iniciam em 2012 e a gente parou o levantamento no início de 2014, a gente identificou que também nos tribunais realmente existe um aumento dos casos. E isso pode ser por uma série de motivos, porque 15 dos 18 foram apresentados de 2020 em diante. Isso pode ser desde o fato de que o Brasil tem se posicionado como uma jurisdição relevante capaz de resolver litígios que são complexos, mas que envolvem diversos mercados consumidores, como o próprio Brasil, e também pela própria complexificação das tecnologias envolvidas, pelo maior número de patentes essenciais que hoje em dia existem, pela grande quantidade de estándares que existem concomitantemente hoje em dia. E o fato de que, então, esses processos têm aumentado no Brasil demonstra, de fato, a relevância do tema. E aí, um primeiro ponto que a gente acha importante, e que foi ressaltado pela Tatiana, é que, realmente, sim, esses litígios geralmente são globais, né? E existe uma série de motivos para isso, porque os próprios padrões técnicos, eles buscam interoperabilidade em nível global aos usuários, que são conectados em diferentes jurisdições. E, como consequência, os detentores de patentes essenciais geralmente são empresas multinacionais com patentes registradas em diversas jurisdições, e, da mesma forma, os implementadores são empresas que possuem fábricas, escritórios, vendas em diversas jurisdições. E são empresas multinacionais que, nos dois polos, negociam os termos de licenciamento, e quando esses termos não existe um consenso entre as partes, eles podem acabar em litígios judiciais, inclusive no Brasil. Só que esses litígios no Brasil, eles fazem parte de um tabuleiro mais complexo do licenciamento entre as partes. Então, a gente fez aqui um levantamento para identificar os principais segmentos de mercado. A gente poderia aqui agrupar o que está em verde de conectividade, o que está em azul de telecomunicações aqui com infraestrutura,
e sincronização em uma ampla categoria de telecomunicações, que é o segmento de mercado mais comum em termos de disputas de patentes essenciais. E a gente percebe que os casos em que tramitaram no Brasil também envolviam litígios concomitantes em outras jurisdições, de forma que o Brasil é uma parte dentro desse tabuleiro mais complexo para gerar os incentivos para as partes chegarem a acordos. E dentro desse tabuleiro mais complexo, que é global, a gente identifica que os casos aqui no Brasil geralmente envolvem ações de infração de patentes com pedidos liminares que são apresentados por detentores de patentes essenciais. Essas ações, elas geralmente são apresentadas por detentores de patentes essenciais, um conjunto robusto que a gente identificou, no sentido de que as partes negociam a conduta as partes têm uma conduta negocial prévia. Depois, o detentor de patentes essenciais apresenta pareceres, provas de titularidade, essencialidade e infração, e ele pleiteia, no termos da legislação nacional da LPI, especialmente, a cessação da infração patentária, porque aqui no Brasil a legislação privilegia a cessação da infração na hipótese de uma infração de patentes. E não tem distinção na legislação aqui, como na ampla maioria das jurisdições, não tem distinção em termos de patente essencial e patente não essencial. E, na prática, essa exigência de cessação de infração geralmente é uma obrigação de não comercialização de produtos sob pena de multa por descumprimento de ordem judicial. Então, essa multa ela acaba sendo acumulada ao longo do processo, podendo ser executada geralmente na fase pós-conhecimento, na fase de execução, mas muitas vezes, como a gente vai ver, esses processos não alcançam essa fase de execução porque todo o tabuleiro dentro do qual o Brasil faz parte gera incentivos para que as partes firmem um acordo antes de ter qualquer execução da multa. E aí, nesses processos aqui que a gente identificou no Brasil, a gente já identificou que questões sobre licenciamento em termos French também têm sido discutidas. Porém, essas discussões são, de certa forma, ainda incipientes, simples, mas por uma série de razões. A primeira delas é porque o Brasil ele tem se situado como uma jurisdição relevante para resolver litígios em termos de cessação de infração de patentes, mas não determinação de termos French em nível global. Isso acaba ficando a cargo de outras jurisdições, como, por exemplo, Estados Unidos, Reino Unido, China, que são jurisdições que emitiram decisões reconhecendo que podem determinar termos French globais às partes, mesmo quando elas não alcançam um acordo e não estão totalmente à disposição desse tribunal específico. Então, por exemplo, tem decisão do Reino Unido reconhecendo que eles podem determinar termos globais French, e caso uma das partes não aceitem esses termos globais, ela fica sujeita também, assim como o veterinário no Brasil, fica sujeito ao descumprimento de uma ordem judicial naquela jurisdição. Só que esse conjunto de decisões, de uma cessação de infração no Brasil, de determinações de termos French no estrangeiro, muitas vezes geram incentivos para que as partes cheguem a um acordo. Né? E a literatura indica que o ideal é que o detentor de patente essencial e o implementador façam eles próprios um acordo, porque elas estão mais bem posicionadas a chegar em um termo mais razoável de royalty, e também em outros termos não monetários, além dos royalties. E, com base nisso, por isso, isso é um dos motivos que a discussão de termos French talvez não esteja tão amplificada ainda no judiciário aqui no Brasil, e também porque os processos acabam se encerrando antes de ter eventual sentença, ou uma discussão em termos de uma decisão mais aprofundada, porque as partes chegam num acordo. Mas dentro do âmbito das decisões liminares concedidas pelo judiciário aqui no Brasil, a gente identifica que os tribunais têm reconhecido que as liminares são compatíveis com o sistema nacional, que privilegia o uso da cessação da infração da patente como remédio, e também com a jurisprudência internacional, que, em alguns casos, leading cases, como, por exemplo, o Hawaii ZTE, indicou que uma medida liminar é um remédio importante aos detentores de patentes essenciais, dentro de algumas condições específicas, porque, como sabido, o compromisso French ele busca garantir acesso ao mercado, essa tecnologia que é essencial, e ponderar isso com incentivo à inovação do detentor de patentes essenciais. Então, o ideal é que as partes tentem negociar de boa fé. Mas, na hipótese das partes não alcançarem um acordo, o que acontece na prática é que o implementador ele acaba infringindo as patentes essenciais em nível global, porque ele está se utilizando do padrão tecnológico que incorpora essas patentes essenciais de um detentor de patentes e sem a remuneração. E nesse cenário, o detentor de patentes essenciais teria que entrar com ações em cada uma das jurisdições para buscar uma licença específica àquela jurisdição. E como isso é muito complexo, as liminares então são vistas como um remédio
passível de ser concedido aos detentores de patentes essenciais para gerar os incentivos, renivelar as negociações, de forma que em algumas jurisdições essa cessação acaba sendo essa infração acaba sendo cessada, enquanto outras essa infração continua. As partes chegam num nível de negociação que tem incentivos suficientes para alcançar um acordo. E o que a gente observa, então, aqui nos casos é que a ampla maioria dos casos é que dos 18 pedidos de medidas liminares, 16 foram deferidos e um foi revertido em segunda instância, então a gente tem um nível de deferimento alto, uma estabilidade também em segunda instância, demonstrando que os pedidos têm cumprido os requisitos na visão dos tribunais aqui no Brasil, e esses litígios, essas concessões de liminares, de fato, têm incentivado os acordos, porque dos 18 casos que nós identificamos aqui, 15 foram encerrados por meio de acordo, enquanto os outros ainda estão tramitando, podem ter eventuais acordos ou podem acabar esperando, de fato, o exaurimento da fase de cognição de conhecimento no judiciário. Então, essas decisões de liminares incentivam as negociações entre as partes e costumam movimentar a máquina pública por um período não tão extenso, que geralmente 2 anos e pouco, as partes chegam num acordo e protocolam nos autos um pedido para que seja pedido de desistência da ação aqui no Brasil, já que perdeu o objeto. Então, com base nesse conjunto de dados sobre os litígios nos tribunais, a gente entende que os tribunais eles têm, de certa forma, colocado em prática o que foi a escolha de um legislador que colocou na LPI a cessação da infração como principal remédio, né, por meio, aqui no caso das liminares, para operacionalizar os direitos de titulares de patentes. E como o Brasil é um mercado consumidor relevante e o sistema de IPI tem funcionado de forma célere e eficaz, o Brasil tem chamado, de certa forma, a responsabilidade para resolver esses litígios ao cessar a infração temporária, especificamente na nossa jurisdição. E como eu mencionei, esses litígios são complexos, então essa decisão faz parte de um tabuleiro mais amplo. E aqui no Brasil, a gente entende que se essas decisões são feitas de forma fundamentada, estando em linhas com a jurisprudência internacional, é uma escolha de policy que pode acabar fomentando que tenham investimentos aqui no Brasil ao ser garantida a estabilidade e previsibilidade das decisões e aos agentes de mercado. Então, essa é uma visão geral dos litígios que a gente identificou e algumas considerações que nós tiramos no relatório. Eu fico à disposição depois para debater eventuais outros temas, mas esse é o panorama geral. Muito obrigada, Gabriel. Uma pergunta rápida antes dos comentários. Eu queria perguntar, olhando para os dados do relatório, o que mais chama a sua atenção? Qual é a lição mais importante? Em umas palavras só. Eu acho que o mais relevante é perceber que, de fato, o Brasil tem ganhado uma proeminência em termos de poder decidir temas que são complexos, não necessariamente determinando os termos proibidos que cada cargo de outras jurisdições, algumas oportunidades, né? Mas a concessão de liminares eu acho que faz parte desse panorama que é global e que o Brasil tem assumido a capacidade de resolver esses litígios de forma célere e eficaz para incentivar negociações entre as partes. Então, eu acho que o Brasil tem assumido relevância e tem se portado de tal forma que garante previsibilidade aos agentes de mercado, sabendo do que vai ser a decisão dentro de determinados requisitos específicos. Perfeito. Muito obrigada pela apresentação. Agora chegamos aos comentários dos nossos últimos especialistas. Primeiro, Bernardo Cascão, sócio do BMA Advogados, com grande experiência em direito da concorrência e em patentes essenciais. E também a Juliana Oliveira Domingues, professora de Direito Econômico e Antitrust da USP, também ex-procuradora-geral do CAD e ex-secretária nacional do consumidor. Eu abro o espaço para vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiro, muito obrigado, ICLI, pelo convite. Agradeço aqui a oportunidade de dividir esse palco com o Gabriel, a Tatiana e a professora Juliana. Parabenizar também tanto o CAD quanto a FGV pelos respectivos estudos. Eu tive a oportunidade de acompanhar o esforço enorme que o CAD teve com relação a esse assunto. Tivemos algumas interações boas,
Então, muito proveitoso e oportuno o estudo. E o mesmo também tive a oportunidade de conhecer a prévia do estudo da FGV há alguns meses. Sabemos das limitações que há em se ter acesso às decisões, principalmente porque muitos casos são sigilosos. Bom, não vou tentar não repetir aqui o que já foi dito. Eu acho que tanto Tatiana quanto o Gabriel colocaram muito bem a problematização do assunto. E a partir dessa última decisão que houve no CAD a respeito do CEPS, eu imagino que o assunto volte a tomar alguma. Volte a estar no palco e no centro das atenções no futuro próximo. Ah, Olhando para o contexto das decisões no Brasil, o que me chama a atenção é em que medida os litígios aqui eles existem, eles ocorrem como uma ferramenta de coerção, né? Então a gente pode ver como incentivo à realização do acordo ou como instrumento de coerção para um acordo em termos supra-friend. Então, o problema que se tem é quando o aparato jurídico nacional é utilizado para uma finalidade que não vai de encontro com o que se busca por meio dos padrões, que é a ampla utilização das tecnologias e o acesso. Obviamente, né, a gente precisa aqui reconhecer que o titular da patente tem o direito a uma remuneração justa pelo aquilo que contribui ao padrão, né? E também, do outro lado, usuários e implementadores precisam ter acesso a essa tecnologia em termos justos, razoáveis e não discriminatórios, porque são justamente os implementadores que fazem essa pulverização do uso da tecnologia. Com relação à judicialização no Brasil, eu vejo que tem um recorte crescente no passado recente, pelo menos dos casos que eu conheço por pesquisas e referências, ah, a gente já tem aí aproximadamente 40 casos em andamento, ou que concluídos ou em andamento. O que precisa ser considerado, e todos esses casos são colocados na mesma moldura, né? Uma ação de infração em que se busca a exclusão do implementador, sem que se discuta aqui ah, o contexto negocial ou a determinação dos royalties friend, seja para o licenciamento global, seja para o licenciamento apenas das patentes vigentes no Brasil. Ah, que o grande cuidado que precisa ser tomado, e a gente vê ao longo da evolução dos casos no Brasil, é que toda discussão sobre impacto das decisões que extrapolam as partes envolvidas, essa discussão não ocorria no início e agora ela passa a estar um pouco mais presente nos casos mais recentes. Daí, uma coisa que a gente precisa considerar, e eu acho que o judiciário está cada vez mais atento a isso, é de que maneira as medidas liminares elas geram efeitos econômicos desproporcionais, ah, principalmente quando essa exclusão ela gera custos, ah, não só para o implementador, mas como para a sociedade como um todo, que em muito superam a remuneração justa pelos royalties, né? Daí a questão do incentivo à realização do acordo versus a coerção à realização de um acordo. Daí vale muito a lição que vem do caso de eBay, da Suprema Corte Americana, dizendo que as liminares elas devem ser concedidas quando não há outro remédio que atenda de maneira efetiva aos interesses do titular da patente. Ah, o, que, Essas liminares, quando concedidas,
ela tem que ser avaliada com certo cuidado para que ela consiga, de fato, balancear o incentivo à inovação, proteger o direito do titular, mas também não causar um mal maior, né? Eu entendo aqui que a gente tem uma limitação de tempo, tem vários assuntos para discutir com relação a CEPs, mas eu deixo aqui para a professora Juliana contribuir. Eu só gostaria realmente de pontuar esses elementos que eu acho que são interessantes, e o Brasil tem evoluído nessa direção. Cada vez mais o judiciário tem estado atento a isso. O relatório do CAD aponta essa evolução, inclusive. Bom, agradeço mais uma vez e fico à disposição para o debate. Obrigada. Juliana, eu convido você a comentar também, se tem algum ponto. Obrigada. Perfeito. Em primeiro lugar, eu gostaria também de agradecer o convite da ICLI. É um prazer dividir esse espaço com pessoas que eu acompanho há bastante tempo, profissionalmente, pessoas que eu admiro. Então, queria cumprimentar aqui a doutora Tatiana, o doutor Bernardo Cascão, o doutor Gabriel Tájora, que foi meu aluno, né? Então, é uma pessoa que eu acompanho desde a graduação, é, e que fez um trabalho brilhante no mestrado, e é muito bom vê-lo também nessa pesquisa com o professor Nicolo, que é um grande amigo, e que eu espero que esteja bem nesse momento diante dos desafios que são inesperados na vida, né? Bom, eu li com muito cuidado, muita atenção, tanto o documento produzido pelo CAD, como também a pesquisa produzida pela FGV, muito interesse, porque eu acho que o CAD ele teve uma preocupação, e óbvio, nós estamos aqui com uma representante do conselho, então depois ela pode aqui confirmar ou não, mas o CAD teve muito cuidado em definir, né, conceitos, porque nós não podemos realmente partir de um pressuposto, pelo menos aqui no Brasil, que nós estamos falando de um tema que mesmo a comunidade antitruste da concorrência tenha uma certa afinidade, né? Esses temas que são relacionados também à propriedade intelectual, propriedade industrial, não são temas que toda a comunidade antitruste tenha afinidade. Então, eu achei que foi muito interessante essa definição de padrão, quem cuida, né, das definições, quem são essas organizações públicas e privadas, uma preocupação concorrencial, né, diante de um bem público. Eu acho que a questão da governança foi muito bem colocada e é algo que é uma mensagem, né, para a iniciativa privada. Então, acho que é uma mensagem bem imposta para a iniciativa privada. O que são esses princípios, Frand? Então, assim, todos esses aspectos no documento do DE, eu acho que o leitor vai encontrar, e isso é importante, porque nós não tínhamos nada sistematizado em documento oficial do CAD, né? Então, acho que esse é um tema que precisava realmente, e o CAD preenche essa lacuna porque, de todo modo, acho que de todo não só dos comentários que foram feitos aqui em tela, né, mas também da leitura desses documentos, o que se extrai diante de um tema que nós não temos uma legislação específica, nós precisamos ter um olhar, óbvio, a reação do Poder Judiciário a esses temas e também esse olhar global, esse olhar internacional, porque esse é um tema afeto a um contexto global, a um mercado global, né? Não é um produto ou algo que fica realmente focado numa análise meramente jurídica brasileira. Então, esse olhar global, eu acho que ele precisa existir quando nós estamos tratando do tema, e mais do que isso, eu acho que os casos internacionais que foram trazidos, eles são casos muito relevantes, porque nós conhecemos boa parte do que nós estamos falando aqui de tecnologia, das empresas que estão envolvidas, ou seja, não é algo distante do consumidor médio brasileiro. Então, esse também é um ponto que eu acho que é bastante relevante, porque nós não estamos falando de um tema tão específico a ponto de não
não termos a compreensão de tudo que está envolvido e de todos os temas jurídicos envolvidos, porque nós temos contexto jurídico, econômico e de um processo de inovação que precisa ser preservado, né? Então, eu acho que a questão das medidas liminares, eu acho que ter uma fotografia, como foi feito aqui pela FGV, é super interessante. Nós temos um contexto muito diferente no Rio de Janeiro pela presença do NPI, né? Então, essa não é a realidade de outros tribunais. Então, é muito bom ter dados, né? E baseado nesses dados, nessas evidências, observar, né, essa consistência dos entendimentos, não só do que tem sido construído pelo CAD, mas também de outras jurisdições, das jurisdições estrangeiras, já que estamos falando de um mercado global, né? E que existe essa via que eu gostei bastante lá do estudo da FGV, do Gabriel, dessa via de mão dupla, né, de você ter aí também, né, que preservar o retorno dos investimentos quando nós estamos falando de patentes, né? Então, assim, existe essa preocupação justamente porque há um investimento muito grande quando nós estamos aí desenvolvendo ou trabalhando por uma nova tecnologia, enfim, por uma nova patente. E aí, volta-se para uma questão que também vai tocar na questão da governança, que é essa análise da conduta negocial das partes. Eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque, obviamente, aí eu vou vestir um pouco, né, a capa de quem foi procuradora-chefe do CAD, deixar para o judiciário, né, a tomada de decisão é sempre um movimento complicado no Brasil, diante da ausência de um judiciário especializado, que não é bem o caso desse tema quando a gente puxa para o Rio de Janeiro, né? Então, quando a gente vai puxar para o Rio de Janeiro, é um contexto muito específico. Mas nós temos a questão do volume de demandas que chegam para o Poder Judiciário, e quando nós estamos falando de inovação, obviamente nós podemos aí ter um problema, né, quando a resposta precisa ser rápida. Por isso que eu acho que nós temos aí um tempo até interessante, né, de análise com as medidas liminares, mas a gente não tem a conclusão desses processos de uma forma célere. E aí os instrumentos, né, o que a gente fala aqui das ADRs que foram apresentadas, né, são métodos adequados de solução de litígio, realmente elas precisam ser estimuladas em casos em que nós estamos tratando de novas tecnologias, de temas tão específicos, né, inclusive porque isso gera para o próprio Poder Judiciário um conforto de que esse tema só chegou lá porque não houve outra forma de se resolver. Porque é justamente um problema que nós enfrentamos para qualquer questão que passa hoje pelo CAD e por outras reguladoras, a movimentação do Poder Judiciário. E isso, obviamente, tem relação com o que foi trazido também na pesquisa, que é analisar essa boa-fé das partes, a boa-fé das partes, né? Então, é óbvio que nós temos aqui sempre o judiciário para nos socorrer. Duplo grau de jurisdição está ali dentro da Constituição Federal protegido, né? Então, e o judiciário não vai se eximir de analisar qualquer caso. É tanto que nós temos hoje um grande debate, né, se algumas decisões do Poder Judiciário não estão legislando, ou seja, cumprindo um papel que não é do Poder Judiciário. No Brasil há esse debate para outros temas. E aí, quando nós lemos os dois relatórios, eu acho que é bem interessante, porque eles são quase concomitantes, né, foram preparados aí num contexto muito próximo. O CAD se preocupa com esse framework, né, com esse desenho, com os conceitos, apontando os cenários, mas a pesquisa da FGV ela vai além para mostrar também que nós temos que preservar esse espaço para a concorrência, e esse espaço ele vai ser preservado num ambiente de segurança jurídica. E essa segurança jurídica depende também desse olhar internacional que nem sempre o Poder Judiciário tem. A gente pode ter uma decisão diferente no Brasil, uma diferente, né, fora do Brasil. E isso gera um problema real para a concorrência, porque cria espaços negativos para a competição.
Então, eu estou trazendo aqui, né, alguns fatores adicionais, porque, obviamente, tanto a Tatiana como o Gabriel, eles já trouxeram, em síntese, os pontos e os aspectos principais das pesquisas, e eu recomendo a leitura, eu acho que é fundamental. Comentava hoje no grupo que eu tenho também do IASP, que nós deveríamos debater nesse espaço também, unindo as comissões de propriedade intelectual e concorrencial, porque eu acho que toca, né, os dois grupos, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu coloco esse aspecto adicional de quem teve realmente a vivência de ter que defender as decisões do CAD no Poder Judiciário. E essa é uma preocupação que eu acho que é válida e que também foi trazida no estudo da FGV. E esse olhar global, eu acho que ele é fundamental nesse debate. Não pode ser excluído de forma alguma para nós não termos aqui um ambiente negativo e de insegurança jurídica. E com isso eu devolvo a palavra à nossa moderadora, porque eu sei que já avancei no horário que eu combinei. Muito obrigada. Muito interessantes os pontos dos dois. Como temos só 15 minutos finais, eu convido a Tatiana e o Gabriel para a última parte da discussão, para fazer perguntas, responder. Obrigada. É, eu acho que eu vou começar, então. Eu acho que tem uma pergunta para o Bernardo e para a Juliana, que é diante de todo esse panorama, né, das patentes essenciais no mundo e dos julgamentos, assim, o que que vocês acreditam que sejam os principais motivadores para a gente ver tão poucas ações, ou, né, casos no CAD? Vocês aí consideram, até em uma comparação com a justiça mesmo, né, com os casos trazidos na justiça brasileira. Vocês têm alguma hipótese sobre isso? Ou vocês Sim. acham que não é realmente uma questão anticoncorrencial? Qual que seria a questão? Ah, Juliana, Tatiana, essa pergunta é excelente, e tem uma resposta extremamente complexa. A gente está falando aqui de o licenciamento de CEPs, ele tende a ser global, faz sentido que seja global, porém há situações em que o eficiente é que ele não seja global, tá? De toda forma, a gente está falando de um portfólio de centenas ou milhares de patentes, às vezes com apenas um titular, às vezes com um patent pool, e ah, o poder que se tem de excluir da utilização, basta com uma patente você, em tese, consegue excluir um agente de praticar o padrão por inteiro, né? Ah, você, todo tensionamento que existe entre as partes nessa relação de negociação acaba gerando uma série de incentivos para que não se vá contra os titulares, porque há um risco de retaliação grande, né? Então, assim, pelo menos eu vejo dessa maneira, né? Por que que há tão pouca busca por essa via, né? É mais um risco de retaliação. É, Acho que, particularmente, me parece que o CAD acertou, dando continuidade à investigação, apesar do acordo, né? Esse é outro elemento que talvez é, a- acabe limitando. E outra coisa que limita bastante também são os acordos de sigilo que há nas negociações, né? Tem muito, assim, muito não pode ser levado, né? Isso acaba limitando bastante o espaço do que pode ser discutido ou não, né? Então, há uma série de limitações. Porém, o que eu acho que foi muito interessante da proposta de vocês, e aí serve tanto para o estudo do CAD quanto da FGV, colocar essa problematização de uma maneira pública e trabalhar em divulgar conhecimento para que quem decida tenha todos os elementos necessários e considere aquilo que precisa e tenha a dimensão do que essas disputas afetam.
Bom, se eu puder adicionar, eu acho que o Bernardo tocou num ponto também fundamental, que é a questão da confidencialidade, e aí eu vou voltar num ponto que eu mencionei, que é a ausência de especialização, também da justiça, né, essa dificuldade com um tema mais complexo, que acaba dando uma amostragem talvez menor do que realmente o problema real, né, então a quantidade de problemas relacionados ao tema deve ser muito maior, mas o que a gente tem como amostragem são os casos que foram levados basicamente ao poder judiciário e os poucos casos que o CAD acabou tocando. Então eu entendo que existe uma necessidade, no Brasil principalmente, né, desse debate cada vez mais amplo e interdisciplinar, transdisciplinar, né, pra também trazer esse conforto para que os agentes privados que queiram, né, de alguma forma, opiniões ou movimentar o processo administrativo no CAD ou o poder judiciário, que eles sintam segurança diante, né, de um contexto em que nós sabemos que aqui a gente ainda tem não vai ter, não me parece que faz sentido pensar em uma legislação específica, né, sendo aqui bem objetiva, eu já sou uma descrente com relação a que legislações vão atender melhor, esses temas que envolvem inovação, mas eu acho que a gente tem que atrair mais o poder também judiciário, o CAD do Poder Judiciário, que eu acho que esse é um tema também que a época da Procuradoria eu acabei desenvolvendo bastante e entendo que o procurador atual também tem feito isso, mas também atrair o Poder Judiciário para esses temas específicos que envolvem concorrência, inovação, novas tecnologias. Se me permite só uma colocação aqui, a própria Lei de Defesa da Concorrência, Juliana, dá ao CAD a possibilidade de intervir nos casos como assistente, né? Sim, isso é verdade. E é um instrumento, se a gente for ver, também pouco utilizado, né? Perfeito. Eu faria uma segunda provocação, seguindo na mesma linha, de que, de certa forma, é um tema incipiente no Brasil, mas, de certa forma, também o CAD já teve a oportunidade de se manifestar em casos relevantes, então não é como se a autoridade aqui no Brasil não estivesse alheia a esse tema. Na verdade, não são tantas as oportunidades em que há alguma representação de abuso também em outras jurisdições. E nesses casos, existe um precedente relevante do Tribunal de Justiça da União Europeia, que é o Hawaii ZTE, acho que todos conhecem, que busca tentar sistematizar um ponto que o Bernardo levantou que é muito importante, que é a liminar como, de um lado, um instrumento para garantir retornos ao investimento, enquanto de outro lado, um potencial ferramenta de coerção. E naquele caso ficou sedimentado que dentro de determinados contextos e tentativas de negociação de boa-fé, uma medida liminar, ela seria uma medida legítima para garantir o balanceamento das negociações entre as partes. Então, nesse sentido, eu perguntaria como que o Brasil e também o CAD, eventualmente, na visão do Bernardo e da professora Juliana, deveria se manifestar no sentido de proteger os incentivos à inovação e conseguir balancear isso com acesso ao mercado, considerando que é um tema global e que existem alguns precedentes que geram orientações a nós. Bom, eu acho que ótima pergunta, Gabriel. A orientação que vem do caso do House é ela, o compromisso friend, ele é tanto assim, ele tem uma obrigação de ofertar uma licença em tais termos, como também ele tem uma obrigação de forma, né? O que precisa ser observado nessa interação, né? Basicamente é um ponto de boa-fé e como os dois lados precisam se portar. É, por óbvio, se alguém, né, um implementador, está se negando veementemente a aceitar uma licença, de fato está infringindo, essa é uma situação. Outra situação é quando não se chega a um acordo a respeito dos termos. Daí que gera o problema que alguém precisa determinar qual é esses termos que seriam ah, friend. Então, concordo que tem uma fórmula prescrita e seria muito bom que se observasse. Daí, eu acho que
a questão do enfrentamento no Brasil, eu acho que o convite que fica é para, numa situação em que há uma ação de infração com pedido de liminar, que o judiciário e o CAD avaliem as circunstâncias da negociação entre as partes antes que determine ah, uma medida restritiva, né? A tutela inibitória, seja ela na fase inicial como liminar ou ao final, de maneira que não cause um desequilíbrio nessa negociação, sobretudo quando a discussão sobre a determinação dos royalties já está posta em outro juízo, né? E aí tem discussões sobre determinação de termos friend na Inglaterra, em algumas situações limitadas nos Estados Unidos e por aí vai. Então, eu acho que o ideal em termos de assim, qual passo a passo chegou diante de um caso desse, se avalia o contexto anterior da negociação das partes antes que se tome uma decisão. É interessante e ótima pergunta, como sempre. Eu sempre brinco que os meus melhores alunos eu sei pelas perguntas que fazem, né? Então, o Gabriel, não preciso nem dizer que foi um dos melhores. Mas a pergunta é muito boa, porque eu sei que a questão ela é controversa, né? Quando a gente vai puxar um contexto também internacional, mas acho que no Brasil fica muito claro que quando há essa movimentação para o Poder Judiciário e pedidos, né, de medidas liminares, o sucesso é grande. Os dados da FGV, pelo menos, apresentam que, pelo menos dos 18 casos, 16, né, tiveram e alguns inaudita. Então, assim, não havia dúvida para o Poder Judiciário com relação a essa concessão. E mais, com uma estabilidade e manutenção dessa decisão em segunda instância, né? Então, isso é interessante, porque eu acho que quando nós temos aí a parte, né, decidida a levar esse tema ao Poder Judiciário, é porque ela realmente tem muita convicção do direito. E por isso que eu acho que deixar também o judiciário mais confortável com relação a esse eixo temático é o fundamental nesse momento, né? Porque a gente está falando aqui de um movimento de inovação e criação de novas tecnologias que traz um bem-estar enorme para o consumidor, né? Então, acredito que ainda, né, que exista, obviamente, e vai existir, né, questões que vão movimentar, né, essa discussão no sentido se o judiciário está ou não está preparado. O contexto apresentado pela pesquisa da GV ele é muito claro no sentido de dizer que as questões que foram levadas elas tiveram um índice muito alto, né, de aplicação de medidas liminares. E isso é para se pensar se existe qualquer dúvida com relação ao direito que está sendo protegido. Então, me parece que aqui a gente tem um espaço também para uma discussão futura, né, sobre esse tema, também pensando nessa questão que foi colocada aqui pelo Bernardo, que é a boa-fé, né, porque eu acho que se não há dúvida com relação ao contexto negocial e a boa-fé e o direito ele é líquido e certo, o Poder Judiciário aí se sente bem confortável, ainda que não entre em questões muito detalhadas de mérito, que acho eu que esse é um ponto que o CAD pode ajudar muito. Né? Acho que no contexto das discussões no Poder Judiciário, o CAD tem um papel fundamental, o DE, inclusive, ganhou um grande papel nesse advocacy concorrencial, que para muitas vezes ser aí indicado, como em alguns casos que, né, de fato eu acompanhei, o DE acaba colaborando, trazendo um conhecimento jurídico do mercado e um mapeamento que é feito da forma que a Tatiana aqui apresentou, que traz essa fotografia para o Poder Judiciário, que daí é um órgão técnico, né, o CAD, dentro de um contexto que ele não é chamado exclusivamente para decidir, mas que pode colaborar com o seu conhecimento na área concorrencial. Muito obrigada. Eu sei que falta muito pouco tempo, já quase acabou, mas eu tinha uma pergunta muito rápida. Pode ser para todos, mas especialmente para a professora Juliana. Na sua visão, o que os outros países já fazem bem que o Brasil poderia adotar? Você mencionou o aspecto mais global, então eu queria ouvir um pouco mais disso. Muito obrigada. Bom, quando a gente vai puxar alguns temas específicos, eu acho que
O que existe em outras jurisdições que nós não temos aqui é uma formação dedicada à análise econômica do direito, ao direito concorrencial, a esses direitos que são vinculados às novas tecnologias. Então, existe um distanciamento, do nosso poder judiciário, e isso, obviamente, tem um nascimento desde, né, de sala de aula mesmo, da graduação em direito no Brasil, e passa depois para aquilo que é solicitado em concursos públicos no Brasil. Então, o que que eu acho que falta um pouco, para nós aqui? É um preparo, e isso pode ser feito por meio das escolas de magistratura, enfim, essa aproximação desses temas, e um conforto melhor do ponto de vista de conhecimento, de, né, passar um pouco o que cada órgão faz. Eu acho que existe uma dificuldade ainda de boa parte do poder judiciário, porque agora eu não estou falando daquele que está acostumado a lidar com os pedidos, né? Mas o Brasil é um país muito amplo, com uma diversidade muito grande, o que não significa que esses temas eles estejam só localizados no Rio de Janeiro. Né? Então, é importante a gente pensar um pouco nesses exemplos que nós temos fora do Brasil, né, de não só um judiciário especializado, mas câmaras especializadas, um debate mais focado também nessa desmistificação, né, dos métodos adequados de solução de litígio, do uso desses métodos, né, muitas vezes quando você não tem essa especialização da justiça. Então, do ponto de vista assim, muito genérico, né, comparado, eu acho que a gente poderia tentar aprender com essas melhores práticas, né, em alguns temas, e aí puxar realmente um eixo, que eu acho que esse eixo do debate de hoje, e depois olhar um pouco mais, né, para esse trabalho que foi feito aí pelas outras jurisdições e tentar aprender com os acertos e com os erros, porque eu acho que esse é um papel nosso adaptando para a nossa realidade, porque o nosso sistema jurídico, ele é muito particular, né, ele é muito diferente quando nós comparamos com outras jurisdições. Muito obrigada. Bernardo, você tem. A gente pode continuar mais um pouquinho. Eu Obrigada. vou colocar só um minuto aqui, que eu concordo muito com isso que a professora Juliana colocou. Ah, e aí vou contar só um exemplo anedótico. Quando eu tinha acabado de me tornar advogado, as varas especializadas na Justiça Federal do Rio eram recentes, né? Só que as varas dividiam tempo entre os assuntos de TPI e os assuntos previdenciários. Eu fui lá discutir um caso e fazer um pedido, e a juíza, na época, que nem mais está lá, assim, entendo, vou analisar, mas você me desculpe, eu tenho outros 1000 casos de pensionistas que não recebem o que deveriam. Seu caso é urgente, eu entendo, mas tem outros que eu preciso cuidar antes. O que eu quero dizer com isso? O nosso judiciário, ele é muito assoberbado com várias demandas, muito mais do que essas outras jurisdições que estamos comentando aqui. E a gente está tratando de dois temas super especializados. Nós estamos falando de PI, patente, que ainda tem um elemento técnico por trás, direito da concorrência, que ainda demanda conhecimento de economia para determinados assuntos. Então, chega a ser até mesmo exigir demais de juízes que têm muita coisa lá. Então, daí, não estou falando que os juízes não têm conhecimento, é que a curva que eles precisam fazer é enorme. Daí vem a importância do CAD, com esse material educativo, da FGV, com material educativo, para nivelar o conhecimento e ajudar na tomada de decisão. Ótimo. Então, já acabamos o tempo. Quero agradecer a todos os especialistas, para vocês, e também a audiência online. Foi um prazer moderar essa sessão e eu espero que o debate tenha sido bom e espero ver vocês no futuro. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, foi um grande prazer. Obrigada. Prazer.